Alô, amigos, paz bem a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Ed. Hoje estou aqui com o meu camarada, um cara bacana, um cara empreendedor com visão, meu amigo Paulinho. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Paulinho, obrigado por ter aceito participar do programa do Ed. É uma satisfação, uma alegria imensa esse bate-papo contigo, irmão. Eu que agradeço, Ed, pela oportunidade, eu que agradeço pelo convite. É um prazer sempre estar participando de qualquer projeto que seja vindo de você, um cara amigo aí, de uma caminhada já há longo tempo. Então, é sempre um prazer estar participando assim juntamente com você, dialogando. E eu que agradeço pelo convite. Maravilha, irmão. Paulinho, ao longo da sua caminhada, né, eu conheço sua trajetória de vida, de superação. Eu vejo que você sempre fala da importância do empreendedorismo, né? A gente muitas das vezes não tem emprego, a minha visão, mas tem trabalho, né? Não tem emprego, mas tem trabalho, né? Então, o empreendedorismo é muito importante, né, irmão? Gostaria que você falasse um pouquinho, né, a sua visão sobre o empreendedorismo, a sua caminhada nesse ramo. Exatamente. A frase que você disse resume isso, né? Não temos emprego, mas temos a oportunidade, vamos dizer assim, porque nós temos que parar. As pessoas, ultimamente, né, mais agora, fica focando muito nos problemas, esquece a solução, né? E o empreendedorismo eu sempre vi como uma forma de que eu vou parar de reclamar, porque a gente tem que absorver, cara, aquilo que está ao nosso redor, que aqui dá pra gente resolver. O que não é problema nosso, não tem como. Pô, vemos aí a situação do país agora com a pandemia, da nossa cidade mesmo, Barra Mansa, a gente vê a pouca oportunidade que temos de emprego. Então isso faz com que você pense o quê? Opa, será que uma andorinha só vai fazer chover? Eu acho que não. Então o que eu vou fazer? Vou procurar formas. E o empreendedorismo é isso. Pô, eu tô R$10, eu vou ali comprar uma água, vou começar a vender na rua, vou pegar uma bala, começar a vender, ir nessa sorveteria e pegar um carrinho de picolé. É mais ou menos isso que se inicia, né? Sim, sim. E foi importante você falar sobre a cidade. Você viu um incentivo, você percebe o incentivo do município de Barra Mansa ao empreendedorismo? Assim, como que você vê o poder público, ele tem incentivado as pessoas a empreender ou, assim, fica inerte, sem, assim, tocar no assunto, sem movimentar para que tenha um crescimento nessa área? Então, isso é um assunto até um pouco delicado, porque é aquilo que eu falo. Se tem um problema, então vamos buscar a solução, né? E vamos colocar no âmbito municipal da nossa cidade, porque o país está todo mundo aí vendo os noticiários. A gente, claro que tem aquela muito politicagem, aquilo, mas a situação está difícil para todo mundo, essa é a realidade. Mas se colocando dentro de nossa cidade, você vê um pouco, assim, não se tem incentivo, né, para grandes indústrias, para grandes empresas. E eu me coloco como um deficiente físico. A gente não pode fazer um serviço braçal. Claro, não me vitimizo pelo problema que eu tenho, mas eu sei dos meus limites. Opa, eu não posso, sei lá, vou virar um concreto, que é um digno, ajudante pedreiro, muito digno o trabalho, mas para mim, infelizmente, não dá devido à minha deficiência física. Então você precisa de buscar conhecimento, estudo para buscar um emprego bom. Porém, se falta empresas, se falta indústrias grandes que você vai alocar esses deficientes, não mesmo só os deficientes, estou falando por mim, pelas pessoas que englobam, né, a minha deficiência e outras, mas com as pessoas também que não têm deficiência. Você vê muitas pessoas na rua empreendendo exatamente por isso. Eu acho que falta o incentivo do poder público para trazer essas empresas. O que você vê em nossa cidade são, às vezes, devido à pandemia, fechou uma microempresa ali. Muitas pessoas perderam emprego, né? Muitas lojas, muitas empresas fecharam as portas, né, Paulo? Exatamente. Comércios, às vezes a pessoa, sei lá, trabalhou 30, 40 anos, o dinheiro da sua aposentadoria investiu. Claro, veio a pandemia, que não é algo que ninguém esperava. Então a pessoa teve que fechar aquele comércio, todo o seu investimento. E onde ela vai procurar um emprego? Sendo que o que fortalece a nossa cidade é o comércio. Então, você vê muitas empresas, voltando à parte da deficiência, empresas que não têm nem a porcentagem que é por lei, por deficiente, a cota, não atinge a cotas. Imagine ter empresas
para empregar todo esse grupo, né? E aí a gente entrando, só pegando esse gancho, entrando na questão municipal, é o que a gente fala sempre da importância do poder legislativo, de fomentar uma questão de fiscalização, porque se a lei não tem sido cumprida, é preciso uma fiscalização, porque não está tendo fiscalização ou por parte da Câmara ou por parte da Prefeitura. Então, é importante que haja uma fiscalização. Mas um ponto que você tocou, Paulinho, uma coisa vai puxando a outra sobre a questão da deficiência. E a gente pode puxar, ou jogar a bola para você. Quando você anda, vamos colocar principalmente no centro da cidade, você vê a questão da mobilidade urbana, os acessos, o poder público ao longo do tempo foi se preparando. Você tem alguma dificuldade nas calçadas? Como que você vê isso? É preparado para dar um bem-estar para o deficiente ou não, irmão? Então, é outro assunto a se abordar, né? Parece que assim, tô indo pro lado da política. Não, mas para você começar a falar de empreender, você tem que falar o que te levou a você empreender. Sim. Então, tocamos muito bem, eu acho que a falta de emprego que tem em âmbito nacional, em âmbito estadual e municipal, isso é nítido para todos, mas eu não posso, se isso está dando problema, se isso está em falta, eu vou procurar alternativas, aquilo que a gente falou. Então, se eu vou empreender, então o que é empreender? É eu ir para a rua, é contato. A maioria do empreendimento, ou aliás, todos, é venda. Então você precisa ter o contato, você precisa às vezes ter um cliente. Então, essa parte que você falou da locomoção, vamos dizer assim, a gente vê que também é muita dificuldade. Eu, graças a Deus, apesar de usar um par de muleta, não ver problema para isso, mas é nítido que você vê as calçadas muito emburacadas, você vê a pouca acessibilidade. Então isso vai de todas as partes, tanto da parte população, que eu acho que falta um pouco disso, da educação, vamos dizer assim, como falta da parte do poder público, né? Que às vezes são coisas básicas, cara. Às vezes é uma calçada que está com, sei lá, uma pedra soltando ali. E aquilo pode gerar um problema maior. Eu falo isso como pessoa que usa muleta. Imagina alguém que usa uma cadeira de roda, você não se vê rampas, cara. Você não se vê nem calçadas, né? Hoje aconteceu, gerar rampas. Bate-papo é assim mesmo, uma coisa vai puxando a outra. Hoje eu fiquei até muito chateado, porque vindo da cidade, vindo do centro da cidade, estava eu e meu filho, a gente foi inscrever num curso, e um rapaz de cadeira de roda, não funcionou do ônibus ali, o elevador do ônibus ali que sobe a cadeira de roda. E aí o motorista não pode se pegar a cadeira, ele teve que esperar outro ônibus. Então, assim, a preocupação, eu sempre falo, Paulinho, que qualquer setor, a gente está falando de empreendedorismo, de deficiência, de mobilidade, mas, assim, visando o bem comum. A gente não... Visando o bem comum, a dignidade humana. Eu vi ali uma falta de dignidade para aquela pessoa que merece toda a dignidade do mundo, toda a assistência do poder público do mundo, merecia entrar naquele ônibus naquele momento, mas teve que deixar de entrar no ônibus porque o ônibus não estava preparado para aquela pessoa. Então, assim, irmão, o que eu penso, quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de deficiência, a gente está falando do ser humano. Então, realmente, a sua história de vida é uma história de superação, mas é bom a gente tocar nesse assunto que precisa alavancar algumas coisas, tanto para o empreendedorismo, quanto uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos, mas para os deficientes, né, irmão? Não, exatamente. E você vê a falta de tudo isso, né? Porque talvez a gente entre no assunto empreender, mas quando se trata de uma pessoa deficiente, quando se trata de um cidadão, você começa a juntar as coisas e você vê o tamanho, a deficiência mesmo da nossa cidade, né? Eu falo nossa cidade porque eu não posso falar pelo país inteiro. O país eu vou generalizar. Vou falar que a situação realmente está difícil, o estado também vou falar nisso, mas ali onde eu vivo, o dia a dia, a gente pode se tocar nisso. E ônibus, transporte público é uma coisa a se colocar. Então, se você for pontuando, está a falta de emprego, a falta de incentivo
público para que essas empresas possam vir até a nossa cidade para se gerar esses empregos. Como eu falei, pô, tem vários empregos, ajudante pedreiro, pedreiro, mas se eu falar pelo meu grupo, no qual eu faço parte, vamos falar assim, deficiente, pô, não é todo emprego que eu vou poder. Por que eu fui buscar estudo? Por que eu fui buscar empreender? Porque eu sabia que serviço braçal, por mais que eu quisesse, eu não poderia. Então, isso eu estou falando por mim, mas quando você se abrange, como você falou do portador de deficiência, né, que usa a cadeira de roda, eu dou exemplo também por mim, que por muitas vezes eu já vim de Volta Redonda, Barra Mansa, dentro do ônibus em pé. Então aí a gente vai pontuar duas coisas. Muitas das vezes eu deixei o ônibus passar porque o ônibus estava lotado. Então, mas no que a gente pontuaria isso? Primeiro, como eu falei, a educação da população. Pô, se eu vejo um idoso entrando, uma pessoa que tem dificuldade, eu vou dar um lugar para ele. Mas o outro eu vou para o lado público. Por que esses transportes coletivos, ainda mais agora na pandemia, estão tão cheios? Sim. Por que os horários diminuiu? Então, se já tem essa dificuldade para nós, aquilo que você falou, o cadeirante, imagina o quanto é humilhante ele depender daquilo e não poder ter. Isso é você impedir o livre, como é que fala? O transitar da pessoa, né? Sim, sim. Porque ela tem esse direito como cidadão, como pessoas que pagam imposto e não são poucos impostos. Então, a gente vê a deficiência que a nossa cidade tem. Então, se você for pontuar, tudo leva aquilo. Falta aqui, falta ali, falta aqui. E, principalmente, falta, acho que, a parte do fiscalizar. Eu acho que o fiscalizando, aonde que está todo esse investimento, onde que está toda a verba, acho que se pode agregar mais mesmo. Você tocou num ponto muito interessante esse bate-papo semanal, o último podcast, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, o vereador Luiz Furlani, e uma das coisas que eu falei, Paulinho, para ele, que o povo que é mantedor da máquina pública. E quando o cidadão não tem o serviço básico, a gente está comentando aqui dessa questão do transporte, da questão da mobilidade urbana. Quando o cidadão não tem o serviço básico, o seu direito básico respeitado, o poder público não está cumprindo o seu papel constitucional. A Constituição praticamente está sendo rasgada. Então, deixei claro para ele, que não é nada pessoal, que é perene, a política é perene, foi ontem, hoje, amanhã. Só que o cidadão precisa ter seu direito fundamental resguardado, respeitado, né? Não pode um cidadão chegar num ônibus, por exemplo, uma pessoa deficiente tem que esperar, já está esperando meia hora, 40 minutos, uma hora, ainda tem que esperar mais uma hora para ver se tem um ônibus que o elevador do deficiente está funcionando. Isso é um descaso, isso é uma falta de fiscalização da postura. Ter apelo para a questão da ordem pública, para fiscalizar isso, né? Se alguém da ordem pública estiver assistindo esse vídeo, que possa fiscalizar os ônibus, porque isso é uma coisa que não pode acontecer, isso é ir contra a dignidade humana. Então, assim, a questão do empreender passa por isso também, passa pela questão do respeito, da cidadania. Você falou da questão política, a gente não está aqui tocando em política partidária, é bom dizer isso, mas as políticas públicas fazem parte da nossa vida e nós, como cidadão, precisamos entender, participar, procurar saber quais os papéis dos agentes públicos para nós cobrarmos, porque nada é favor, tudo é direito, o cidadão tem seus direitos. O cidadão tem seu dever, como você falou, muitas das vezes o cidadão também deixa a desejar, mas o cidadão tem seus deveres, a Constituição garante isso, que nós temos nossos deveres, por exemplo, cuidar do meio ambiente, respeitar o próximo, respeitar as autoridades. Agora, as autoridades, por exemplo, elas têm que dar toda a condição do bem-estar do cidadão, né? E é muito importante isso. Voltando a falar da questão do empreendedorismo, irmão, gostaria que você falasse um pouquinho para alguém, né, essa reta final do nosso bate-papo aí, para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, uma palavra de incentivo, Paulinho.
Vejo muito que você sempre usa essa questão motivacional e é muito importante. Uma palavra de incentivo, uma mensagem de incentivo para todos que vão nos ouvir e nos assistir. Não, com certeza. Eu só vou, para concluir essa parte política, né, vamos dizer assim, só queria pontuar exatamente isso que você falou. Não estamos falando aqui de política partidária, não é X nem Y. Às vezes, apenas estamos falando dos direitos. É o mínimo e o básico e o necessário. É apenas isso. Porque, assim, infelizmente, tem os dois lados da moeda. Tem as pessoas que se escondem, né, atrás de muitas coisas. Volto a falar, parte do deficiente, onde eu posso falar com mais convicção, né? Não estou aqui me vitimizando, lógico que não, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas eu quero falar que boa parte, existem as pessoas que se escondem atrás de um benefício do INSS, que aquele salário para ela tá bom e tanto faz, se não tem ônibus, se a calçada tá quebrada, e se eu estou pagando imposto, tá beleza, o que importa é receber aquele dinheiro. E tem as pessoas que almejam mais, e já pensando no outro. Eu acho que assim como as pessoas consideradas normais veem as coisas pro deficiente, acho que os deficientes também têm que se olhar pro outro. Então eu penso, quando eu toco nesse assunto política, nessa parte. É pensando no outro, naquilo que a gente falou, no que tem mais dificuldade do que eu. Acho que falta muito isso na população em geral, no ser humano, né? Você olhar. Então, opa, como é que seria para ele? Se a limitação dele é maior do que a minha, então vamos pro lado público, pô. Se colocar no lugar do Se próximo, colocar nele, porque se ele depende do que é de direito dele, eu não posso falar que o cara tem que empreender, eu não posso falar que o cara tem que estudar, eu tenho que falar que, no mínimo, ele tem direito ao básico necessário dele. Então, acho que isso que tem faltado muito, quando você olha, engloba a âmbito municipal e você tem a compaixão, o olhar pelo outro. Então, era só pontuar isso mesmo, que não estávamos entrando em parte partidária, mas é nisso. Mostrar o cidadão, mostrar o direito que o cidadão tem, o direito que o ser humano tem pelos impostos e muitos impostos que eles pagam. E na parte que você falou do empreender e deixar uma mensagem, vou falar rapidamente aqui, quem me conhece pouco, né, sabe, eu nasci com uma deficiência física, só que aquilo nunca foi limitação para mim. Eu sempre me coloquei no lugar do outro e sabia que a minha cruz era muito menor que a cruz do outro. Só que eu abri mão aos 18 anos do meu benefício LOAS, que é benefício que o INSS, que todo deficiente tem direito, e quem não sabe é muito burocracia por parte disso. Um dia eu vou entrar até nesse assunto, que é muita burocracia para se ter um benefício que é de direito. A gente pode um dia marcar um outro, mais para frente, um bate-papo para falar exclusivamente dessa questão do INSS, do direito. Não, vamos sim. Então, assim, é muito burocracia, enfim. Abri mão para mim buscar algo melhor, então comecei a estudar, cursei faculdade, enfim. Fui passando, almejando. Hoje, graças a Deus, estou trabalhando, sou concursado, mas nunca quis estabilizar ali. Por quê? Eu sempre vi que, se eu nasci assim, é por um propósito. Esse propósito tem que ser cumprido. Então, o que eu queria deixar para vocês, por que eu falei rapidamente a minha história aqui, muito rapidamente, para você ver para dentro de si e olhar que o seu problema, pode ter certeza que é muito menor que o problema do outro. É aquilo que a gente estava tocando aqui. É você ter compaixão com o outro e saber o que você está passando, seja momentâneo, ou seja, desde quando você nasceu, não pode ser desculpa para você querer algo melhor. Então, que você possa nunca, assim, estar satisfeito, eu sempre falo, seja grato pelo que você tem, mas não acomodado pelo que ainda você não tem. Então, busque, sabe que você é capaz, independente que as pessoas possam falar com você, possam te colocar para baixo, lembre-se que as pessoas, elas nunca querem te ver num degrau acima delas. E elas também não fazem para estar um degrau acima junto com você. Elas querem te abaixar no nível juntamente com ela. Então é isso, que você nunca desista, essa é sempre a palavra que eu falo, busque seus sonhos sempre e que você é capaz. Maneiro, irmão, maneiro mesmo. Cara, é isso, eu acho que nós somos chamados, né, como agentes transformadores da sociedade, a superar os problemas, a romper barreiras, e é isso que eu vejo o seu exemplo fazer, né, com o seu exemplo, você fazer isso, ser um agente transformador da sociedade, contribuir para o bem comum, né?
que esse é o caminho. Por mais dificuldades que nós possamos enfrentar, não tem outro. Eu costumo dizer que eu acredito na força do bem, porque o bem é esse, é se preocupar com o próximo, fazer algo de bom. Nesses poucos anos, né, nessas poucas décadas que nós passamos por aqui, nesse mundão, que o Papai do Céu nos permite passar, como você falou, nós cumprimos nossa missão. Irmão, obrigado, tá? Eu que Estamos juntos, agradeço. satisfação que nós Igualmente. possamos falar novamente. Amém. Abraço fraterno a Abraço, todos, estamos galera. juntos. Tamo junto.